Salve, salve galera, professor Gustavo, tudo bem com vocês? Tudo certo? Estamos aqui hoje para trazer mais uma abordagem em conteúdos de pedagogia, né? Inserido naquele enfoque ali de educação e diversidade, né? Embora essa abordagem poderia ser feita com outros recortes analíticos, né? Que é justamente educação e inclusão, quer dizer, urge a necessidade, né, da gente pensar ou pelo menos refletir aí sobre estratégias inclusivas nas escolas, sabendo que a escola, de modo geral, ela vem passando por uma mudança muito significativa com relação a esses tipos de elementos, né? A gente não pode esquecer que a gente está modificando o nosso perfil dentro de sala de aula, né? E as escolas gradativamente vão se reestruturando no que se refere a novas formas de pensar a educação, né? Então elas vão acompanhando também essas novas perspectivas que vêm aparecendo, tá? Então, educação e inclusão, vamos lá então. Bom, a educação nos últimos anos, né, acho que eu posso considerar os últimos 30 anos, ela incorporou aí os conceitos do multiculturalismo e da inclusão, né? Então, hoje, educação e inclusão, elas desempenham um papel importante no que se refere a desenvolver a garantia do direito à aprendizagem. Então, por conta da diversidade, nós temos hoje a chance, né, de criar um ambiente educacional cada vez mais incluso e diverso, né, e tentando garantir a todos o pleno exercício do direito para a educação, né, ou seja, adotando efetivamente uma educação universal. Então, obviamente, essa sociedade, esse ambiente, né, de inclusão, ele tem a ver com a própria característica da multiculturalidade, né? E aí, consequentemente, as estratégias de inclusão, elas são cada vez mais visíveis, né? Ou seja, a gente tentar criar, de modo geral, currículos, estratégias variadas para que a inclusão efetivamente ela ocorra, né? E aí, por conta disso, a inclusão não envolve só você pensar, por exemplo, a diversidade num sentido mais amplo, ancorando diferentes grupos sociais, né? Ela visa, por exemplo, a eliminação de barreiras físicas, né? Para aqueles estudantes que precisam da eliminação delas, né? Também, por exemplo, a promoção de participação de todos os alunos no processo da comunidade escolar, né? E principalmente a valorização aí de suas características individuais, né? Seja étnico-racial, seja relacionada a gênero, qualquer tipo de deficiência, orientação sexual, classe social, ou qualquer tipo de elemento que possa gerar discriminação, né? Então, nesse caso, hoje nós estamos numa perspectiva justamente de tentar promover um processo aí de valorização da identidade dos alunos, né? Então a valorização dessa identidade essa formadas, né, cada vez mais de forma inclusa, né? Uma forma cada vez mais abrangente, tentando eliminar todo tipo de discriminação, né? Então, por conta disso, eliminar aí qualquer tipo de traço no que se refere à discriminação. Nós vivemos a escola, todo mundo sabe, né? Ela é produto do cenário cultural que ela está inserida, né? A gente sabe que tem vários problemas em torno disso, mas urge a necessidade, e no caso brasileiro eu acho que isso é muito preocupante, de tentar modificar aquele modelo que vinha do ensino tradicional. E aí, no caso, obviamente, nós temos toda uma perspectiva filosófica para abordar esse tipo de questão, né? E eu, particularmente, eu gosto muito, né, de como o Michel Foucault, né, ele trouxe uma abordagem no que se refere a esse disciplinamento dos corpos que acontecia em sua obra, que é o Vigiar e Punir, né? O Cristoferani e Batista aí, né, esses pedagogos, eles alegam ainda que o nosso sistema escolar, ele usa esse disciplinamento dos corpos, né? E aí o Foucault, ele vai trazer essa abordagem colocando de modo geral que nesse disciplinamento dos corpos nós temos um conjunto de técnicas que são usadas para o controle dos indivíduos, né? Com o objetivo aí de fazer com que esses seres tenham
corpos dóceis e produtivos, né? Promovendo então estratégias de disciplinamento, né? Bom, como produto desse processo, então trazendo aqui um pouco mais essa abordagem do Foucault, né? Esse modelo Foucaultiano que ele coloca a ideia do disciplinamento dos corpos, ele existe na escola, né? Quer dizer, a grande parte das escolas do Brasil, né, exceto casos excepcionais que contam com uma infraestrutura maior, né, elas estão no modelo de disciplinamento mesmo, modelo que vem ali do final durante o processo da segunda Revolução Industrial. Nossos alunos estão enfileirados, né? Se faz o controle da chamada, a escola emite um sinal, né? Então hoje, na verdade, os grandes sistemas de ensino do planeta, Coreia do Sul, se a gente pensar o caso da Finlândia, que tem casos muito bons, até mesmo o próprio Canadá, Nova Zelândia, as escolas, elas perderam esse caráter, né? Quer dizer, as salas de aulas praticamente são abolidas e o professor ele funciona, na verdade, como um mediador, né? Havendo contato entre diferentes seriações, né? Então modificou muito nos últimos anos. E eu não sei até que ponto, né, essa escola disciplinar, ela consegue efetivamente trazer aqui uma perspectiva de modo que inclua todos os alunos, entendeu? Então é esse o modelo que vem se discutindo um pouco, né? Hoje também se discute muito, já que a gente tem um sistema de disciplinamento, né, para produzir esses corpos dóceis, à luz ali do que o Foucault coloca no Vigiar e Punir, né? Nós temos hoje algumas iniciativas, né, para justamente fazer com que a escola não seja essa máquina aí de produtora de provas e exames, né? Então, a educação inclusiva, ela vai pressupor que o ensino não pode ser segmentado. Ou seja, ele tem que ser um processo de ensinar, aprender e mediar, que é um baita desafio, né? Essa abordagem inclusiva visaria principalmente um ambiente acolhedor e respeitoso, valorizando os alunos, né? E principalmente com a adaptação de práticas pedagógicas, né? Trazendo metodologias de ensino mais agregadoras, né? E materiais didáticos e avaliações que atendam às necessidades de todos os estudantes, não do professor, né? E aí isso pressupõe, por exemplo, suporte individualizado, recursos de acessibilidade, adaptações curriculares e, obviamente, formação de professores, né? As gerações mais recentes de professores, né, ela já vem mais ou menos com a perspectiva que conhece, de modo geral, esse tipo de questão, né? Quer dizer, uma escola numa perspectiva mais inclusiva, né? Agora, é um enorme desafio porque sair desse modelo Foucaultiano pressupõe que o professor ele tem que perder o seu caráter de centrismo à luz da mediação importante nesses perfis culturais variados. Então, nesse caso específico, né, é um desafio realmente, né, porque é uma geração de professores formada ali, olha, você está ali no tablado, os alunos escutam, eles estão enfileirados, à luz ali do que o Foucault, pelo menos, permite fazer no Vigiar e Punir, no Microfísica do Poder, né. E aí eu gosto muito da abordagem do Mel Escon, né, tá aqui, ó. Ela é muito conhecida por conta da teoria da educação inclusiva, né. E aí vai estar propondo, por exemplo, alguns pontos importantes para que essa educação inclusiva ela efetivamente ocorra, né? Que seria uma abordagem colaborativa e multiprofissional, né? Isso é importante, né? Quer dizer, todo mundo dialogando em torno disso, né? Políticas públicas, obviamente, isso depende de uma estrutura de Estado, né? Seja para trazer, por exemplo, a abordagem curricular, né? Ou seja, por exemplo, para flexibilizar esse tipo de situação, né? Os currículos têm que ser adaptados, né? Isso é importante, né? Suporte adequado ao estudante, né? Com seus diferentes perfis e, obviamente, claro, formação de professores, eu bato nessa tecla, né? E aí, porque a nossa base justamente é esse processo formativo. Então, hoje em dia se fala muito, né, dessa perspectiva de uma teoria de uma educação inclusiva, tá? E lembrando sempre que a gente sabe dos desafios, entretanto, as dificuldades, elas não podem, de certa forma, impedir que o processo efetivamente ocorra.
Quer dizer, em resumo da ópera, então, temos uma sociedade cada vez mais multicultural, como consequência aparecem estratégias de inclusão variadas, tá? Essas estratégias vão tentar valorizar as identidades dos nossos alunos e eliminar todos os tipos de preconceito, né? Credo, raça, orientação sexual, questão de gênero, etc, etc, né? Urge a necessidade da gente, pelo menos, dar uma flexibilizada nesse modelo de disciplinamento dos corpos, né? Porque ele é segregador, tá? Esse modelo que o Foucault analisa muito bem. E hoje vem se falando muito das abordagens sobre teorias de educação inclusiva. O autor que eu trouxe aqui é só um recorte, quer dizer, tem vários outros que fazem esse tipo de abordagem e realmente é um assunto muito interessante para todos nós educadores que procuramos, de certa forma, uma educação cada vez mais inserida com esses novos tempos. Beleza? Era isso. Obrigado pela atenção. Fiquem bem. Nos vemos numa próxima oportunidade. Paz e bem. Tchau, tchau. Obrigado.